Estás aí? Não te percas e ouve esta conversa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Esta Conversa. Neste episódio temos um convidado que também é natural de Aveiro e andou comigo na escola. Gonçalo, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Como é que estás? Antes de mais, queria-te agradecer pelo convite, por teres lembrado que eu também fazia parte deste mundo do futebol. E está tudo bem. Olha, neste podcast neste episódiozinho, vamos abordar assim um bocado a área do desporto e queria que fizeste assim um resumo do teu percurso futebolístico, assim, resumos aqui para nós sabermos e estarmos mais contextualizados. É assim, eu tenho 21 anos e posso dizer que o desporto esteve sempre presente na minha vida. Comecei a praticar futebol com 5 anos e a partir daí acho que foi uma paixão que ganhei e a cada ano que passava ganhava mais amor pelo desporto e pela prática desportiva. E neste tempo todo que jogaste à bola, em que clubes é que andaste? Assim, comecei com 5 anos no Vista Alegre, estive lá 2 anos. Depois fui para o Baguense. Na altura o Baguense estava a recomeçar porque o clube tinha ido à... não é falência, mas tinha deixado de existir porque teve vários problemas. E então eu fui na parte inicial do Baguense, estava-se a reconstruir. Estive lá até aos meus 17 anos. Depois acabei por ir para o Calvão. Estive lá uma época. Na época a seguir estive meio ano no Gafanha. Entretanto regressei ao Baguense e depois estive no Sub-22 do Calvão e foi aí que acabei. Pois, porque quando a minha passagem pelo Baguense também, eu ainda te apanhei 2 ou 3 anitos, éramos escalões diferentes, mas ainda te apanhei a jogar lá, sendo tu mais velho que eu. Mas sim, lembro-me de te ver lá jogar. E já que andaste em tantas equipas, vou-te pedir que me digas as diferenças que sentiste em cada equipa, porque há sempre aquela diferença de balneário, de competição, é assim mais a sério numa equipa, menos a sério noutra. O que é que tens a dizer sobre isso? É assim, no Vista Alegre, pronto, ainda não tinha bem noção, ainda era muito puto, mas no Baguense acho que foi a criação de uma família, porque a equipa ao longo dos 10 anos foi praticamente sempre a mesma. Foi a equipa que começou também por ajudar a reconstruir o Baguense. Então acabamos por formar uma família onde todos acabavam por se dar bem, combinávamos sempre coisas todos juntos. Acabei depois por mudar de escola também para o pé da minha equipa. O ano em que eu fui para o Calvão estava com um bocado de receio, porque o Baguense e o Calvão são derbys, ainda por cima são derbys muito acesos, são equipas bastante rivais, mas a recepção foi 5 estrelas, eles não se preocuparam em eu ter vindo de uma equipa rival. A partir do momento que eu fui para lá, eles protegeram-me e receberam-me como se eu fosse um deles desde pequenino. Talvez o período em que eu tive mais dificuldades em adaptar-me foi talvez no Gafanha. Aí passei de segunda distrital para uma nacional, onde já havia muito ego, já eram jogadores que estavam habituados a jogar em altos patamares, olhavam com um bocado, não era desconfiança, mas como se eu fosse inferior por ter vindo de outro patamar. Descartavam-te um bocado? Ou... Não, eu acho que não acabavam por descartar porque tinham a coisa de ser de equipa, mas sentias que não era a mesma coisa? Sentiam que não era a mesma coisa, porque Exato. É aquela coisa de vir da distrital e estar numa nacional. Mas consegui fazer boas amizades lá na mesma, ainda tenho ligações com alguns de lá. Depois, pronto, no ano a seguir no ano a seguir, no resto da época regressei ao Baguense. Aí foi mais do mesmo, o ambiente era o mesmo, a equipa era praticamente a mesma. Era a malta que andava toda junta na escola, por isso não houve grandes problemas. No ano a seguir regressei ao Calvão. Correu bem, não tão bem como a primeira, porque houve também jogadores que eram de primeiras que desceram para jogar connosco. Aí já tinha mistura com malta com 25, 26 anos,
e era sempre a cena de ser o mais novo e coisas do género, mas foi bom, acho que nunca tive uma má experiência. E acho que, agora na minha opinião, acho que acima de tudo o que nós retiramos, para além de jogar futebol e não sei o quê, eu acho que é o convívio, os laços de amizade que tu crias com as pessoas, pelo menos na minha opinião. Pá, eu quando jogava não me focava a 100% mais para, como é que eu tenho de dizer? Para jogar a sério, assim dizer, é mais pelo convívio, conhecíamos-nos todos, andávamos todos na escola como tu disseste, e era mais para me divertir e para estar com o pessoal. E claro, havia sempre aquela competitividade que nós gostávamos aos fins de semana, que era ter jogo, mas foram bons momentos, eu acho que foram bons momentos. E pronto, tu jogaste nessas equipas todas e enquanto estudavas no secundário, tu conseguias conciliar tudo, achavas que era difícil porque tinhas os estudos, tinhas o futebol, tinhas as deslocações para cada equipa, dava tempo para tudo, chegavas a casa estourado. É assim, falando antes do secundário, até nono ano era tudo tranquilo. Era uma equipa perto, a carga horária não era muito puxada, não havia a necessidade de estudar, acho que foi sempre muito tranquilo. A partir do décimo, acho que foi quando eu comecei a ter mais problemas, não foi deixar a escola para trás, nunca a deixei, mas acho que não tinha muito tempo. A carga horária no décimo era um bocado mais puxadita que básica, mas depois tinha 3 treinos por semana, eram as competições ao fim de semana. Sendo um bocadinho mais longe, chegava a casa, eram 10h30, para aí. Então era sempre um bocado... Tinha tempo, mas ao mesmo tempo era uma correria, que era chegar a casa a dormir para no dia seguinte estar a acordar para ir para a escola. Mas acho que décimo segundo foi tranquilo, mas 11º acho que foi mesmo o pior ano. Uma carga horária em que tu saías às 5h30, 6, tinha logo treino e ainda por cima foi na fase em que eu estava em Calvão, ou seja, a deslocação era cerca de meia horita, para lá depois mais meia hora para cá, chegava a casa eram cerca de 11h30 sempre depois dos treinos, era chegar a casa deitar-me porque depois tinha que estar às 7h30 pronto para a escola, mais os tempos livres de encaixar explicações. O 11º foi sem dúvida o que tive mais carga horária. Pois, acho que o 10º ano é o ano onde geralmente nós temos mais carga horária, ou seja, tu durante o 11º ano, pelo menos 3 vezes por semana, a tua rotina era acordar, ir para a escola, sair da escola, treino, voltar, comer, dormir e sempre assim. Sim, para não falar que acabámos por ter o fim de semana um bocado estragado, porque eram jogos longe às vezes. Longe, já eram jogos à tarde, Sim. Jogos que tu tinhas que almoçar, por exemplo, ao meio-dia para ter jogo às 3, tu de manhã já não podias fazer nada, o jogo acabava às 6, já não podias fazer nada. Um jogo à tarde, estraga-te logo a tarde toda. De manhã, pronto, é aquela manhã, agora à tarde, ocupa-te a tarde toda. Um jogo de tarde estraga-te o dia, porque não podes combinar nada antes, mas também não podes combinar nada depois. Porque de manhã sempre, pronto, tens o jogo de manhã, à tarde estás sempre disponível, mas a partir de uma certa idade os jogos começam a ser à tarde. Pronto, acabando o secundário, tu agora estás aqui na Universidade de Aveiro e pronto, tens a vida académica e também tens o desporto. Tu agora és treinador e gostava de perguntar também como é que surgiu assim essa coisinha por seres treinador. Assim, ó, esse bicho se calhar começou-me a surgir nos últimos anos, em que eu jogava, mas já gostava também, já tinha o interesse de dar treinos. Entretanto surgiu a oportunidade de começar a dar treinos, de pôr em prática aquilo que eu tinha curiosidade e está a ser uma experiência agradável. E consegues conciliar, pronto, tens os treinos aqui, estudas, acaba por ser na mesma zona, apesar de ter sempre as deslocações, mas depois de terminares este curso, o que é que pretendes fazer? Assim, acabando o curso, eu estou no primeiro ano, estou a tirar a gestão desportiva, ainda é um CETESP, mas acabando eu gostava de me candidatar à universidade mesmo, tirar o curso de gestão desportiva ou até mesmo arriscar em treino desportivo.
Caso não entre ou não consiga, vou tirar a trabalhar para ver se consigo tirar curso de treinadora, porque quero tentar levar essa faceta de treinador mais a sério. Pois já estás mais ou menos na mesma posição que eu, estamos os dois a tirar um curso e estamos ambos a treinar equipas e queremos fazer disso vida, apesar de ser muito complicado aqui, pelo menos na nossa região e em Portugal, digamos assim, só se tiveres assim muita sorte. E também tencionava tirar o curso de treinador, apesar de ser caro, mas mais lá para a frente. E te perguntar se estavas a gostar da experiência, se achavas que ia ser diferente, porque pronto, quando nós jogávamos, nós víamos os treinadores e dizíamos, ok, eles devem pensar de uma forma, agir de outra, e agora somos nós do outro lado, a vermos os miúdos a jogar, a treinar. Como é que está a ser essa experiência? Assim, acho que ir para treinador com 21 anos, acho que foi, acima de tudo, foi um desafio. Foi sempre o que eu pensei, mas também tinha a consciência do que nós já éramos com a idade deles. Talvez não fôssemos tão... Acho que isso ajudou. Teres Sim, passado pela... Nós conseguimos perceber Sim, também já o passámos que nós fomos. Exato. Acho que em certos aspectos não éramos tão aos extremos, mas está a ser um desafio. Acho que estou a conseguir lidar, estou com idades bastante complicadas, porque são idades onde estão a desenvolver personalidades, onde estão por exemplo, com problemas dos pais porque é a adolescência e depois acabam por ir para o treino também com pouca paciência. Sim, isso influencia muito. Sim, depois estou com rapazes de 10, 11 anos e também estou com 14, 15. São duas fases muito complicadas. Estás com 2 escalões então? Estou com 2 escalões, 3 equipas. Ok, e agora se eu te fizer uma pergunta e te der 2 opções, que era seres treinador reconhecido das maiores equipas ou ser jogador de futebol, qual é que tu escolherias? Sendo que já passaste um bocadinho pelos dois, qual é que acabarias por optar? Neste momento, respondendo, e também é algo que eu penso já nos últimos tempos, acho que escolhendo um ou outro eu escolheria sempre ser treinador. Tenho na mesma paixão do futebol, quero jogar na mesma, mas acho que acima de tudo quero jogar enquanto tiver saúde, enquanto conseguir. Não quero andar a forçar nada, não quero andar a fazer saltos maiores que as minhas pernas, não quero forçar, quero deixar correr, quero estar onde tenho que estar. Então, dito assim, um dos teus grandes objetivos para o futuro, para além de terminar o curso que estás a tirar e provavelmente depois outro curso envolvendo o desporto, era formar-se como treinador de futebol e seguires esse teu sonho. Sim, sem dúvida. Eu gostava de conseguir tirar os níveis. Sei, e tu também sabes, que tirar os cursos não é fácil, ainda por cima. Com as restrições que tem e não trabalhando. Exato, é complicado. Não é fácil. Mas eu gostava de conciliar, gostava de ir para uma vertente de gestão, sendo ela desportiva ou não, e então aproveitar os tempos livres e conciliar com o mundo do futebol, enquanto não tenho outra fonte de rendimento. Mas sim, o objetivo era tirar os cursos de treinador. Pode ser que um dia a gente consiga. Agora, para finalizar, como é que achas que as pessoas veem esta nova geração de treinadores ou até mesmo de jovens jogadores de futebol comparado às gerações anteriores? Porque hoje em dia vemos muitos jogadores cada vez mais jovens a tornarem-se profissionais. Tu vês imensos jogadores, pelo menos aqui em Portugal e não só, a subirem ao escalão de sénior com 16, 17 anos. E também vês cada vez mais os treinadores mais jovens. Temos o caso do Amorim, que é jovem, comparado, por exemplo, a um Jorge Jesus ou um Sérgio Conceição. Como é que achas que as pessoas veem esta nova geração de malta mais nova ligada ao mundo do desporto? É assim, para responder, eu gostava de talvez separar um bocado, falando de atletas. Sim. E também a vertente de treinadores. Acho que acima de tudo o futebol neste momento querem tudo muito rápido. Acho que não há paciência para ter resultados, não há de certa forma investimento a longo prazo, é tudo... E não é preciso ir a ligas de topo, temos as equipas de distritais em que o investimento que fazem é para terem resultados nessa mesma época. E se não tiverem, ou a culpa é dos jogadores que não prestam, ou então é mais fácil culpar o treinador, que é só um.
Acho que é outra mentalidade. Sim, e falando nos jovens, acho que é bom, acho que o futebol está muito mais acessível a todos, mas acho que também ser muito acessível cria outros problemas. Cria problemas em que muitos são iludidos quando não têm o talento, muitos têm a pressão dos pais para serem algo que se calhar Antigamente não era assim, acho eu. podem não vir a ser. Exato. Porque antigamente eras bom e destacavas-te, agora Acho que há muitos, sim. muitos jogadores e muitos têm uma ideia que são uma coisa, E se calhar não são, sabes? sim, porque acabam por ser alimentados pelos pais. E os pais acho que não os pais conseguem, é que aumentam o ego e eles não. e eles, Exato. os pais não conseguem diferenciar porque muitas das vezes metem nos filhos os objetivos que eles queriam ter Quando conquistado. exato. E eles têm que os cumprir e depois às vezes Sim, e quando não iludem, cumprem, lá está, exato. a culpa ou é o resto da equipa ou acaba Não, por ser treinador. é um enorme fracasso. E digo-te já, acho que há muitos bons jogadores que andam por aí que não têm o devido reconhecimento, às vezes se calhar por falta de sorte ou por vivem assim no meio mais pequeno, do que outros jogadores que também são bons, claro, não podemos tirar o mérito, mas não são se calhar tão bons como esse jogador que eu falei e pronto, estão onde estão, por exemplo. Acho que no futebol, e falando no futebol porque foi o que eu experimentei, acho que há dois fatores, ou tens sorte ou tens bons conhecimentos. Sim, tendo sorte, ser bom jogador às vezes não basta, sabes? não basta, porque podes ser bom e nunca foste observado, Exato, não exato, tens sorte, é isso. e às vezes não és assim tão bom, mas consegues ter um empresário, consegues ter quem te ponha a jogar e acaba sempre por... Acho que o futebol mexe muito dinheiro e está a ser muito, E conhecimento, sim, sem dúvida. muito uma empresa, na vez de ser o âmbito esportivo. E o futebol que é, exato. E ia-te perguntar, se não fosse o futebol, que desporto é que achas que devias a fazer? Se não fosse o futebol, talvez atletismo. Pratiquei durante um ano também pela escola, não era tão a sério, não era como se fosse um atletismo federado, mas tinha os treinos na mesma. O ano em que eu andei a treinar tinha os treinos de futebol e atletismo juntamente com a escola, tinha que conciliar os três, mas sem dúvida o atletismo se calhar, ou então o futsal também acabam de ser uma espécie de futebol reduzido, mas futsal ou atletismo. E pronto, chegou ao fim mais um episódio deste nosso podcast, desta vez na vertente desportiva, e queria-te agradecer mais uma vez, Gonçalo, obrigado pela tua disponibilidade e queria desejar toda a sorte do mundo no teu futuro, quer seja ele desportivo ou não. E eu é que agradeço novamente, queria também desejar-te boa sorte, sendo ela a vida académica, no desporto, tanto vida pessoal, e que daqui a uns anos nos voltemos a encontrar e já tenhamos os nossos objetivos cumpridos. Ora, nem mais. Muito obrigado.